Esqueça o banho gelado às 6 da manhã, esqueça correr 5 quilômetros antes do sol nascer, ou, sei lá, gritar na frente do espelho que hoje é dia de vencer. Com certeza. Aquela positividade tóxica clássica, né? Pois é, a ciência real da motivação não soa como um vídeo épico nas redes sociais, com uma trilha sonora de cinema no fundo. Sabe como ela soa? Como? Ela soa como o zumbido de uma lâmpada fluorescente numa sala de aula de psicologia, com aquele barulho de cadeiras arrastando e uma professora pedindo desculpas porque a caneta preta simplesmente resolveu falhar na lousa. Nossa, um cenário bem real mesmo. Muito real. E é exatamente esse o material que a gente tem em mãos para o nosso mergulho profundo de hoje. É um material riquíssimo, aliás. Demais. E a nossa missão aqui é desvendar de uma vez por todas o maquinário biológico por trás do que nos faz agir. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a professora começa a aula logo de cara jogando um balde de água fria nos gurus da internet. Ela derruba o mito de que motivação é tipo pura força de vontade. Um choque de realidade extremamente necessário, se me permite dizer. O que a aula estabelece como tese principal é que a gente precisa parar de tratar a motivação como uma aura mágica, sabe? Aquela coisa que uns têm e outros não. Exato. Na verdade, trata-se de um processo neurológico central. É uma rede biológica palpável que explica fisicamente o porquê da gente iniciar, manter ou abandonar qualquer comportamento. Então não é sobre ser uma pessoa focada ou iluminada. Não mesmo. É biologia básica. É o seu cérebro trabalhando. Entendi. E antes da gente colocar o jaleco e começar a dissecar o cérebro, a professora faz uma pausa super estratégica. Ela define o que a psicologia de fato entende por motivação, fugindo daquele linguajar de coach. É fundamental definir os termos antes de avançar, né? Com certeza. Lendo as anotações do quadro, fica claro que a motivação é o elo, a ponte, entre a nossa cognição e a nossa ação. É o que tira a gente do plano das ideias. Porque, pensar em fazer algo é muito fácil. Nossa, muito fácil. O difícil é levantar e fazer. Exatamente. O difícil é a execução. E sem esse processo específico, a gente ficaria eternamente no planejamento. O material divide esse maquinário em 3 pilares fundamentais, que operam em conjunto. Tá. E quais são esses pilares para quem está ouvindo a gente se situar? O primeiro pilar é a ativação. Isso é literalmente o pontapé inicial do comportamento. É aquele momento em que a inércia é quebrada. Saquei. A faísca inicial. Isso. Aí o segundo pilar é a direção. Afinal, agir por agir de forma caótica não leva a lugar nenhum, né? O comportamento precisa ser orientado para um objetivo específico. Faz todo sentido. E o terceiro, que eu diria que é o mais subestimado, é a persistência. Trata-se da manutenção daquela energia ao longo do tempo. É o que dita até quando o comportamento vai se manter antes de ser abandonado. Olha, lê dessa parte das anotações, a imagem que me veio à cabeça foi a de um carro. Vamos ver se faz sentido. A gente pode imaginar a ativação como o ato de virar a chave na ignição, certo? Perfeito. Aí a direção seria o volante, apontando o carro para o destino certo, para não ficarmos só dando volta no quarteirão. E a persistência é o combustível no tanque, que garante que o carro continue andando, mesmo numa estrada esburacada. É uma analogia excelente, cobre todos os pontos. Mas isso levanta uma questão bem prática para mim. Se não é a tal da força de vontade mágica, de onde exatamente vem essa ignição? O que gira a chave? Essa é a grande pergunta que guia o resto da aula. E a resposta é muito menos poética e muito mais mecânica do que a galera imagina. Tô curioso. A ignição vem de um circuito muito específico e físico dentro da nossa cabeça. Nas anotações, a professora desenha isso como o circuito motivacional dopaminérgico. É um sistema de comunicação entre diferentes áreas do cérebro profundo. Bom, já que estabelecemos que não é mágica, vamos mapear isso direito. Vamos descer até a sala de máquinas do cérebro. Como funciona essa linha de montagem da ação? Vamos lá. A jornada desse circuito começa numa região bem primitiva, chamada área tegmentar ventral. É ali que nasce a sinalização de recompensa. Área tegmentar ventral. Anotado. Basicamente, é o ponto de origem onde o cérebro detecta que algo bom ou necessário está no horizonte.
Dessa área, o sinal viaja para o núcleo accumbens, que atua como um dos centros mais críticos da motivação humana. Tá, e o que o núcleo accumbens faz com esse sinal? É ele que gera expectativa. Ele processa a intensidade dessa possível recompensa e, crucialmente, gera um impulso primário para agir. Mas tem um detalhe importante aí. Qual? O impulso sozinho, fervilhando ali no núcleo accumbens, não gera movimento muscular. É aí que entra a terceira peça, o estriado. Ah, então precisa de mais uma etapa para a coisa acontecer de verdade. Exato. O estriato recebe toda essa expectativa energética e, finalmente, a transforma em comportamento real. Ele seleciona quais ações motoras precisam ser tomadas para que o corpo alcance o objetivo. Espera, é muita sopa de letrinhas anatômica de uma vez só. Deixa eu cruzar isso com a nossa analogia do carro, para ver se eu peguei a mecânica da coisa. Vai em frente. A área tegminar ventral seria tipo o sensor do painel que avisa que tem um posto de gasolina por perto, avisando que isso é bom. Sim, a detecção da recompensa. Aí o núcleo accumbens é o motor em si acelerando, criando aquela potência, a vontade de ir até o posto. E o estriato seria a caixa de transmissão, pegando essa potência do motor e transferindo para as rodas, para o carro de fato andar. É por aí. É uma tradução perfeita da neurobiologia para a mecânica. O que é fascinante aqui é como esse sistema é universal para qualquer tipo de desejo. Como assim universal? A professora cita a função do hipotálamo, que age como uma ponte conectando necessidades básicas de sobrevivência ao comportamento motivado. Ah, sim. Esse é sem dúvida um dos momentos mais didáticos da gravação. E mais engraçados também. Com certeza. O exemplo do banheiro é ótimo. Ela usa o exemplo da vontade incontrolável de fazer xixi. Quando bate aquele desespero, o hipotálamo acende um alerta vermelho. Aí o cérebro imediatamente projeta o alívio gigante que vai vir quando o problema for resolvido. E essa projeção de alívio é justamente a recompensa. Pois é, isso ativa todo aquele circuito que a gente acabou de mencionar, gerando um impulso desesperado para agir e encontrar um banheiro. É instinto puro. A sala inteira ri no áudio, mas prova que motivação não serve só para ganhar prêmio Nobel. Não mesmo. A biologia não tá nem aí para prêmios. A fome é a motivação e comer é o comportamento. Sentir vontade de ir ao banheiro é a motivação e correr até lá é o comportamento. Se a gente conectar isso à imagem maior, percebemos que o maquinário é exatamente o mesmo. A neurobiologia não diferencia a motivação para beber água de madrugada da motivação para estudar para um concurso público. Os atores principais são os mesmos, então. Sim, área tegmentar ventral, núcleo accumbens, estriato, todos fazendo o mesmo trabalho de avaliar a recompensa e gerar a ação. A diferença está só na complexidade do objetivo. E nesse ponto, a professora bate muito na tecla do papel de um neurotransmissor específico. É tipo a linguagem de programação desse maquinário todo. A famosa dopamina. Exato. Uma palavra que está na boca do povo o tempo todo, mas parece que o senso comum entendeu tudo errado. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Fica mesmo, porque a confusão é gigante. Nós falamos muito sobre recompensa e sobre o circuito dopaminérgico. A cultura pop colocou a dopamina num pedestal altíssimo, como se ela fosse a molécula da felicidade, o pó mágico do prazer. Um grande equívoco que a aula faz questão de corrigir de forma bem enfática. A dopamina não é o hormônio do prazer. Não é. Não. Aliás, para começar a correção técnica, ela nem é um hormônio na maior parte de suas funções centrais. Ela é um neurotransmissor. Ah, detalhe importante. Sim, e o papel dela não é dar aquela sensação de satisfação e felicidade quando o objetivo é finalmente alcançado. A dopamina é, na verdade, a mensageira da antecipação da recompensa. Ok, deixa eu bancar o advogado do diabo aqui rápido, só para ter certeza de que estamos entendendo a gravidade dessa diferença. Manda. Então, a dopamina não é a sensação maravilhosa de dar a primeira mordida num bolo de chocolate absurdamente gostoso. Não é. Ela é, na verdade, aquela água na boca que a gente sente só de olhar para a vitrine da padaria iluminada. É a promessa do prazer fazendo a propaganda, e não o prazer em si. Exatamente isso. É a propaganda. A dopamina é aquela voz silenciosa, persuasiva e instintiva no cérebro que diz: Lembra que toda vez que você faz isso, você fica feliz. Isso. Ela diz: vá lá e faça de novo. É um mecanismo de previsão.
Se a gente voltar para o nosso circuito, fica claro por que essa distinção é vital. Porque é a promessa que faz a gente se mexer. Exato. É justamente essa antecipação, essa promessa de ganho que nos tira da inércia. Sem a propaganda sedutora projetada pela dopamina, o núcleo accumbens não gera a energia necessária para o estriato nos colocar em movimento. Então ela meio que financia a ação antes da recompensa chegar. Perfeito! A dopamina financia o custo energético da ação antes mesmo de a recompensa existir de fato. Nossa, isso inverte toda a lógica popular sobre o assunto. Mas levanta uma dúvida excelente que um dos alunos traz à tona na gravação. Aquela sobre os animais, né? Isso, porque se a nossa motivação é baseada nesses instintos tão primários, tipo fome ou vontade de ir ao banheiro, e o ciclo é impulsionado por uma promessa química, o que nos diferencia de um cachorro farejando um pedaço de carne na rua? É uma ótima pergunta. Porque até aqui, o nosso carro e o carro de um animal na rua têm exatamente o mesmo motor. E essa observação nos leva à peça final do quebra-cabeça neurológico. É o passo 5 que está anotado na lousa. O córtex pré-frontal. Ah, o gerente do cérebro. Ele mesmo. Até a etapa da antecipação dopaminérgica, a gente opera de maneira muito similar a outros mamíferos. O córtex pré-frontal é o que adiciona a camada essencialmente humana a esse processo. E o que ele faz de tão especial? Ele é a sede da cognição executiva e racional. É essa área que avalia se a recompensa vale a pena, faz o planejamento de metas a longo prazo e, principalmente, exerce o controle inibitório sobre o comportamento. É nesse momento que a professora faz uma analogia sensacional com a psicanálise, resgatando os conceitos de id e superego. Eu adorei essa parte. Facilita muito o entendimento. O circuito primitivo, com a dopamina gritando por uma recompensa imediata, seria o id. Ele não quer saber do amanhã. Ele só diz que quer agora, não importa como. É o impulso puro. Impulso total e inconsequente. Mas aí o córtex pré-frontal entra na sala de reuniões atuando como superego. Ele olha para aquele caos e diz para a galera ter calma. Tipo, sim, a gente quer muito isso, mas vamos planejar o melhor momento e avaliar as consequências sociais. É como se ele botasse um freio de mão na situação. Exato. Dá para imaginar o córtex pré-frontal como um gerente de projeto muito metódico e estressado que recebe os pedidos desesperados dos outros departamentos e organiza tudo numa planilha para evitar o apocalipse. Uma excelente imagem. O córtex pré-frontal atua ativamente para frear a via de recompensa quando o contexto exige. Voltando àquele exemplo fisiológico do banheiro, Aham, o que acontece lá? é o córtex pré-frontal que faz a gente suportar o desconforto e procurar um banheiro reservado em vez de simplesmente satisfazer o impulso no meio da rua da forma mais imediata possível. Que é o que um animal faria. Exato! Ele inibe a ação instintiva em prol de uma execução que seja socialmente e estrategicamente mais adequada. Mas, pensando na pergunta que aquele aluno fez sobre falhas no sistema, o que acontece quando esse gerente de projetos tira férias? E aí complica. Quando o córtex pré-frontal perde a batalha para a dopamina, o que rola? Quando é uma falha no sistema inibitório, seja por cansaço extremo, estresse ou imaturidade neurológica, como ocorre em adolescentes, o resultado direto é impulsividade. O famoso agir sem pensar. Isso! O comportamento passa a ser guiado puramente pela promessa de recompensa imediata do núcleo accumbens, ignorando completamente os prós e contras a longo prazo. É um curto-circuito do planejamento. Trazendo isso para o cotidiano de quem está ouvindo a gente agora, talvez no trânsito ou a caminho do trabalho. Sabe quando dá aquela vontade incontrolável de mandar um e-mail atravessado pro chefe? Nossa, quem nunca, né? Pois é. Mas aí acontece um segundo de reflexão. A pessoa respira fundo, deleta o rascunho inteiro e escreve aquele clássico: prezado, conforme conversamos. Essa pessoa acabou de usar o córtex pré-frontal com sucesso. Parabéns a ela. É um herói silencioso domando o próprio id dopaminérgico. Mas, me diz uma coisa. Se ele está o tempo todo tentando vetar ou organizar as demandas impulsivas do sistema de recompensa, como esse cabo de guerra se desenrola ao longo do dia? Porque parece exaustivo. E é extremamente exigente do ponto de vista energético. E é exatamente por isso que a aula avança para mostrar a engrenagem contínua disso tudo, que a lousa chama de ciclo motivacional. Para entender por que esse cabo de guerra nunca para. Exato.
O ciclo começa num estado que a biologia chama de homeostase. Em termos simples, é o equilíbrio. É aquele momento de tranquilidade interna onde não falta nada. O sonho de consumo de todo ser humano moderno. Paz e sossego absolutos. Sim, mas um sonho perigoso do ponto de vista evolutivo. Sério? Por quê? Porque, de repente, nesse estado de equilíbrio surge uma necessidade. Pode ser uma queda nos níveis de glicose, gerando fome, ou uma necessidade psicológica, como o desejo de ser aprovado numa prova. Essa necessidade quebra a homeostase, E gera um problema. gera um estado de tensão. E aqui está o ponto crucial. Essa tensão é propositalmente desconfortável. É esse incômodo físico ou mental que acorda o sistema de recompensa dopaminérgico. O cérebro sinaliza que se a gente agir, o desconforto some. Perfeitamente. Isso gera um impulso para a ação. A pessoa realiza o comportamento, alcança a satisfação da necessidade e finalmente retorna à homeostase, até que a próxima necessidade surja e o ciclo recomece. Então, o que isso tudo significa na prática? Significa que a nossa busca eterna por um estado de paz absoluta e permanente é quase uma ilusão biológica, certo? Com certeza é uma ilusão. Se os nossos antepassados tivessem alcançado a homeostase permanente, sentados numa caverna totalmente em paz e sem desejos, eles teriam morrido de inanição. Não teriam nem ido caçar. Exato. A tensão não é uma falha no nosso design, ela é uma ferramenta de sobrevivência. O nosso corpo é uma máquina desenhada para gerar tensões contínuas. É o motor da vida. Sentimos fome, a tensão sobe, resolvemos. Sentimos tédio, a tensão sobe, resolvemos. A paz só dura até a próxima demanda do organismo aparecer. Exatamente. A biologia exige o desconforto para gerar movimento. O problema, e o que a professora explora na sequência, é o que acontece quando esse maquinário engasga. Como assim engasga? O que ocorre quando passamos pela tensão, realizamos a ação, mas a satisfação é bloqueada por um obstáculo externo? O famoso momento em que a gente coloca o dinheiro na máquina de salgadinhos, aperta o botão, a mola gira e o salgadinho fica preso no vidro. É uma dor universal. A antecipação da dopamina estava no teto, mas a recompensa não veio. Esse é o cenário perfeito para introduzir o conceito de frustração. Quando o ciclo motivacional é interrompido de forma abrupta antes da satisfação, o sistema entra em colapso momentâneo. E a lousa traz uma referência bem interessante sobre isso, né? A teoria de Dollards. Isso, a teoria da frustração-agressão. Inicialmente, há umas décadas, Dollard e seus colegas postulavam que toda frustração gerava obrigatoriamente uma resposta agressiva. Seguindo o exemplo, seria como se a única resposta possível para o salgadinho preso fosse dar um soco na máquina. Exato, mas a gente sabe que nem todo mundo sai quebrando máquinas por aí. Pois é, a vontade é real, mas a gente se segura, como a ciência revisou isso. A psicologia moderna entende que isso era muito determinista. A teoria foi revisada para afirmar que a frustração gera, na verdade, um potencial de agressão. Um potencial, então tem outras saídas. Sim, a agressividade é uma das rotas de escape para aquela energia acumulada. E pode ser direcionada contra a máquina, contra pessoas que não têm nada a ver ou contra si mesmo. Mas o indivíduo também pode usar o córtex pré-frontal. O nosso gerente salva o dia de novo. Ele mesmo. O indivíduo processa essa quebra de ciclo de outras formas. A frustração pode levar à desistência do objetivo, à substituição da meta ou à adaptação inteligente. Então, em vez de quebrar o vidro, a pessoa balança a máquina de lado ou compra o item de cima para empurrar o de baixo. Fascinante ver como o sistema lida com essa quebra de expectativa. E para amarrar tudo o que foi discutido na sala de aula, a professora faz uma rápida distinção final na lousa entre dois tipos de motivação. A motivação intrínseca e a extrínseca. Sim, que são o que determinam quanto vamos persistir diante dessas frustrações, né? Exato. A intrínseca é fazer algo pelo simples prazer e valor inerente da própria atividade. É o hobby. É estudar astrofísica no domingo à tarde só porque acha buraco negro legal. E a extrínseca? Já a extrínseca é quando o comportamento é ativado exclusivamente por uma recompensa externa posterior. Tipo, estudar um assunto que você detesta só para passar de ano ou trabalhar num projeto só pelo bônus.
E essa distinção é fundamental para a manutenção da saúde mental e da persistência a longo prazo. Porque uma cansa mais que a outra. Atividades guiadas puramente por motivação extrínseca tendem a esgotar o nosso sistema com muito mais rapidez, porque elas exigem um custo cognitivo e inibitório gigantesco do córtex pré-frontal. Ah, porque você tem que se obrigar a fazer. Exato, você precisa se obrigar constantemente a continuar fazendo algo que o seu sistema não vê valor em si mesmo apenas pela promessa futura. A motivação intrínseca, por outro lado, retroalimenta a via dopaminérgica durante o processo. A recompensa está no ato de fazer. Isso. É por isso que depender só de fatores externos para se mover é uma receita quase infalível para a frustração e abandono do ciclo. É aquela velha história. Se você começar a pagar alguém para fazer o hobby que a pessoa amava fazer de graça, muito rapidamente o hobby vira trabalho. E a pessoa perde a vontade de fazer. A recompensa extrínseca acaba esmagando o prazer intrínseco. Nossa, que jornada pela mente humana a gente fez hoje, hein? Analisando desde o rabisco da caneta falhando até essas teorias mais densas, dá para ver claramente que não tem motivo para julgamento moral quando o assunto é motivação. Com certeza. É biologia, não falha de caráter. Exato. Ninguém precisa se sentir inferior ou se culpar por não estar pulando de alegria da cama às 6 da manhã. Trata-se de uma rede biológica incrivelmente complexa. Uma rede de ativação ou antecipação química feita pela dopamina e uma racionalização muito custosa do córtex pré-frontal. Entender como essa sala de máquinas funciona é libertador. Ajuda quem está ouvindo a ter mais clareza sobre os próprios impulsos e a não se cobrar como se fosse uma máquina programável. Desmistificar isso é um baita alívio cognitivo. E olha, observando todas essas peças juntas, o desconforto que gera a ação, a dopamina, o esforço do córtex, me ocorre uma reflexão. Manda. Vai um pouco além das anotações daquela aula, mas acho que é o destino inevitável do nosso papo. O nosso cérebro evoluiu durante milênios para criar motivação através da antecipação de recompensas que eram super difíceis de alcançar. Caçar, buscar água, sobreviver no frio. Sim, recompensas que exigiam sair da caverna, explorar, persistir diante de muita frustração. Então, o que acontece hoje, num mundo moldado por redes sociais, telas infinitas e hiperconveniência, onde a recompensa é entregue instantaneamente? Nossa, excelente ponto. Se o nosso sistema de tensão e alívio foi feito para corridas de longa distância, será que ao pularmos direto da tensão para satisfação em frações de segundo, só deslizando o dedo num feed, a gente não está quebrando o nosso estriato e atrofiando o nosso córtex pré-frontal? Caramba, deixar o nosso sistema de recompensa eternamente no modo fácil, viciando a máquina num ciclo curto onde a persistência não é mais necessária. É algo para se pensar. É uma semente tanto para a mente da galera que está escutando a gente. Uma reflexão poderosa para levar para a vida, especialmente na próxima vez que o desconforto bater e surgir aquela vontade automática de abrir o celular em vez de enfrentar a frustração de um projeto difícil. Vai exigir um baita esforço do gerente de projetos. E pensar que toda essa complexidade neurológica, todo esse balé absurdo entre instinto, dopamina e controle racional, estava ali disfarçado, enquanto uma professora de psicologia só tentava passar a matéria na lousa. A ciência real é sempre mais fascinante. Muito mais do que qualquer discurso motivacional raso da internet. Fica aí a reflexão para a próxima vez que der vontade de agir ou de desistir. Um grande abraço para o pessoal e até o nosso próximo papo. Até a próxima!